Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Cláudia, eu sou brasileira, eu me formei em medicina no Brasil e agora eu revalidei meu diploma de medicina aqui na França. Então nesse canal eu conto sobre esse processo de revalidação e sobre a minha vida aqui na França. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as vantagens e as desvantagens de se morar em Paris. Então eu quero falar sobre isso do ponto de vista de você morar em Paris ou em alguma outra cidade da França, né? Não comparado com o Brasil, de uma forma geral. Então vamos começar com coisa boa, né? Vamos primeiro falar dos lados positivos. A primeira coisa muito boa de Paris é que é uma cidade muito internacional, então tem várias pessoas que são estrangeiros e que moram em Paris, então você mudar de país já é um pouco particular, é super difícil emocionalmente. Claro que é muito enriquecedor e você passa por muitas experiências boas, mas no dia a dia pode ser meio difícil, você sempre tem um pouco a impressão de que você é o ET no meio de todo mundo. Você automaticamente, só por falar e ter um sotaque, as pessoas já te olham de uma forma diferente, não necessariamente de uma forma negativa, mas você meio que já se destaca naturalmente sem precisar fazer nada. Então, às vezes, você só quer passar despercebido. E por Paris ser uma cidade que tem várias pessoas de outros países, as pessoas já estão mais acostumadas com você ser de fora. Não totalmente acostumadas, mas eu diria que mais acostumadas do que em outras cidades. Então, às vezes, elas podem agir com mais naturalidade do que em outras cidades, o que, dependendo da situação, pode ser bom. Eu, às vezes, aprecio quando a pessoa, sabe, é um pouco discreta. Eu não sei se é porque eu tô ficando acostumada com o jeito francês de ser, mas às vezes é bom, por mais que você saiba que a pessoa quer te perguntar: nossa, de onde você vem, o que você faz, o que você tá fazendo aqui, etc, etc, quando ela se segura e não fica perguntando a sua vida toda, porque eu tava falando isso com uma amiga minha que também é brasileira e que também mora em Paris, né? Quer dizer, eu falo também, se bem que eu nem moro mais em Paris. Mas quando você é estrangeiro, né, tem pessoas que nem te conhecem e que só o fato de você perguntar por que você veio pra França e tal, você acaba já contando a sua vida inteira, sendo que você não necessariamente quer contar a sua vida inteira pra pessoa, né? Bom, isso é um lado bom de Paris, que você tem várias outras culturas. Outra coisa boa é que Paris é uma cidade muito culturalmente rica, né? Sempre tem 1 milhão de exposições. Agora com a Covid, claro que é uma época um pouco particular e que não tem tanta coisa assim, mas geralmente você sempre tem várias exposições, você sempre tem vários museus para visitar, várias peças de teatro, tem muitos cinemas, tem muita coisa pra fazer, assim, por mais que seja inverno, por mais que, enfim, você esteja numa época mais calma do ano, você sempre vai ter opções de coisas pra visitar e de coisas pra fazer, o que é muito bom. Outra coisa que eu gosto muito de Paris é que realmente é uma cidade linda, assim, eu já falei isso em outro vídeo, na minha opinião, de cidade construída, assim, pelo homem e não bonita naturalmente. Eu acho que Paris é a cidade mais linda que tem. Esse é o Jardin de Luxembourg. Esse, se eu não me engano, é o Palais de Luxembourg. E que nem eu falei, a entrada é de graça. Normalmente para todos os parques, né? A entrada é sempre de graça. Gente, em Paris a gente é muito abençoado, porque a quantidade de lugares lindos que a gente tem de graça, ainda por cima, é muito bom. Sempre que você tá andando pela cidade, em toda esquina, você encontra um monumento maravilhoso. Olha que lindo! Então aqui é o Panthéon e ali atrás fica a Bibliothèque Sainte-Geneviève, que é onde eu estudava para os meus concursos. E você se sente muito francês vindo estudar aqui nessa biblioteca. É a biblioteca que parece a biblioteca do Harry Potter. E, enfim, a cidade realmente é muito bonita. A coisa mais agradável que tem é só você passear e sair andando pelas ruas. Finalmente aqui é o meu monumento preferido de Paris. Porque em Montmartre, que é o bairro onde eu moro, e foi onde eu conheci meu namorado. E você encontra várias lojinhas bonitinhas, vários monumentos que nem eu falei, enfim, isso é muito legal. Outra coisa boa é o transporte público de Paris. Então o metrô é maravilhoso.
Claro que assim, se você for morar em Paris, você inevitavelmente vai passar por um momento em que você vai reclamar do metrô lotado. Mas bom, tirando isso, é muito bom o metrô em qualquer esquina. Assim, a cada 3 esquinas você tem uma estação de metrô. Você realmente consegue fazer quase tudo a pé, você não precisa de carro, então isso é muito bom. Tem também os Vélib, que são as bicicletas, né, que você pode alugar, que são as bicicletas públicas, né, de Paris. Tem agora as trottinettes, que são tipo patinetes elétricas, né? Que, enfim, isso quando eu tava em ortopedia era uma chuva de acidentes das pessoas que andavam nessas patinetes elétricas, mas bom, ainda assim é prático para você se locomover, né, dentro da cidade. E é uma cidade muito prática, assim, do ponto de vista de transporte. Outra coisa boa é que você realmente tem as melhores instituições, né? As mais conhecidas. Quando você quer fazer, sei lá, uma faculdade, por exemplo, quando eu falo que quando eu tava fazendo faculdade em Paris de medicina, tinham vários residentes de outras cidades e eles automaticamente assumem que por você estar numa faculdade de Paris é uma faculdade muito boa. E sim, realmente Paris tem essa aura um pouco, né, sei lá, de você ter as melhores instituições, e isso mesmo, eu acho que fora da França, mas dentro da França também. As pessoas francesas que vêm de outras cidades já assumem que só por você estar fazendo alguma coisa em Paris, você já tem um nível melhor do que em outras cidades. Tem a Sorbonne em Direito, por exemplo, que é super conhecida. Enfim, tem as instituições, de uma forma geral, as faculdades mais conhecidas vão estar em Paris. E de um ponto de vista administrativo também, a embaixada, se você precisar, sabe, resolver algum pepino, muitas vezes você pode resolver de outras cidades, mas em alguns casos você vai ter que ir até Paris para resolver. Realmente é a capital, e na França as coisas são muito centralizadas em volta de Paris. Não tem muito uma distribuição dos empregos e, enfim, das coisas. As coisas ficam muito em Paris. Por exemplo, meu namorado, que fez uma escola de comércio, né, que não trabalha com medicina e que tem um emprego, né, de marketing, etc., é muito mais fácil você encontrar empregos em Paris do que em outras cidades. Quando eu digo que a França é muito centralizada, é muito nesse aspecto também. Realmente os melhores empregos, a maior variedade das coisas está em Paris, e nas outras cidades você perde muito das ofertas. Outra coisa boa em Paris é que você realmente encontra de tudo. Assim, tudo que você estiver procurando você vai encontrar em Paris. Por exemplo, aula de forró, dança africana, cerâmica, sei lá, tudo que você quiser, os seus hobbies, etc., você vai encontrar um nicho de pessoas em Paris que também está interessado na mesma coisa que você, o que vai muito também com o multiculturalismo que eu tava falando antes, né? Como tem gente de várias outras partes do mundo e as coisas ficam muito centralizadas em Paris, você realmente pode encontrar um pouco de tudo em Paris. Enquanto que em outras cidades você vai encontrar menos. Agora vamos falar das desvantagens de Paris. Então, a primeira desvantagem vai junto com o que eu tava falando dos transportes públicos. Justamente, é ótimo você ter tantos transportes públicos, ter metrô pra tudo quanto é lado, ter os ônibus, enfim, ter várias opções de transporte público. Mas se você quer realmente ter o seu carro e ter um pouco o conforto, né, que vem com o fato de você ter seu próprio carro e de você poder ir pro supermercado e, sabe, não ficar carregando peso. Enfim, é praticamente impossível de você ter um carro e morar dentro de Paris. Você não acha lugar para estacionar, os prédios não têm garagem, então você muitas vezes tem que procurar vaga na rua e na rua não tem vaga e é super caro e é tudo super engarrafado. A prefeita de Paris, que é a Anne Hidalgo, ela tá cada vez mais dificultando as pessoas terem carro dentro de Paris. Então por um lado é bom para os pedestres, né? Ela tá abrindo, como é que fala, ciclovias para as bicicletas e cada vez mais ruas só para os pedestres, mas para quem tem carro isso significa que tá cada vez ficando mais engarrafado, cada vez mais caro. Enfim, isso é um problema para as pessoas, até para as pessoas que moram nas periferias de Paris e que precisam de carro, porque nem sempre tem transporte onde elas moram. É um problema, Paris está ficando cada vez menos acessível de carro, então isso é um lado ruim. Outra coisa ruim são os apartamentos, que são minúsculos. Claro que tem exceções e que você vem com um preço, se você tiver dinheiro para pagar, você vai poder ter apartamentos maiores em Paris, mas é impossível você ter um apartamento muito grande, a menos que você seja, assim, muito rico. E quando você quer, sabe, ter uma família, ter seus filhos, etc., você se encontra de uma forma muito rápida num espaço muito reduzido e isso pode ser meio claustrofóbico.
Falando em claustrofobia, outra coisa ruim de Paris, principalmente eu senti muito isso quando eu me mudei pra lá, é a falta de natureza. Claro que Paris tem vários parques dentro da cidade que são muito bonitos, mas assim, no dia a dia, às vezes você tá trabalhando e você não tem tempo de ir correr no parque, ou então, enfim, de tomar um pouco de ar livre, de se locomover fisicamente até o parque. Às vezes você tá ali no meio da sua vida e você não tem muito tempo pra isso. E Paris é uma cidade muito assim, concreto, sabe? Você não tem muita natureza. Eu que venho do Rio, por exemplo, você tinha o mar, né? Só de você ver o mar, você não precisa nem ir pra praia, mas só de você ver o mar você já se sente, sei lá, mais livre. Eu não sei como explicar. Em Paris, as ruas, tudo é estreito, tudo é apertado e às vezes você pode ter um pouco essa sensação de estar meio preso e de não poder respirar um pouco de ar livre, sabe? Pode dar um pouco dessa sensação de claustrofobia, justamente. Outra coisa bem chata de Paris enfim, são os parisienses. Eu odeio falar isso, mas é que nem quando eu fiz o vídeo da Emily in Paris, que tem o clichê dos parisienses antipáticos. Isso não é sempre verdade, mas assim, gente, comparado com outras cidades da França, os parisienses são sim mais antipáticos e mais estressados, e isso no dia a dia, sabe, você aprende a lidar com isso ao longo do tempo. Quando você já mora há um tempo na França, você aprende a lidar com esse tipo de pessoa. Mas assim, quando essas situações vão se acumulando, é chato, sabe? Às vezes você só quer ter um dia tranquilo e ser simpático e que as pessoas sejam simpáticas com você. E nem sempre isso é o caso em Paris, infelizmente. Então essa é outra desvantagem de Paris. Outra coisa em Paris que é muito chata é que tudo tá sempre lotado. Os lugares da moda, assim, os melhores lugares estão sempre lotados, então isso em si não é nenhum problema, porque eu entendo o restaurante ser bom, ele tá lotado, mas agora tá na moda em Paris que você não pode mais reservar. Então, por exemplo, tem os restaurantes do grupo Mamá, que tem o Big Mamá, etc. São restaurantes italianos que estão super na moda em Paris e nenhum deles aceita reserva, então você tem que ficar na fila durante 1 hora para poder ter uma mesa. E não só os restaurantes desse grupo, mas vários outros restaurantes têm essa mesma política. Então, às vezes você, por exemplo, no final de semana você quer sair, você quer comer em algum lugar novo, mas às vezes você fica com preguiça de, sabe, de encarar isso justamente, de ter que fazer fila, de ter que ir para um lugar lotado. Os restaurantes em Paris não é que nem no Brasil, onde você tem uma mesa enorme, você, sabe, pode botar sua bolsa numa cadeira separada. É tudo realmente super estreito, super apertado. Às vezes você quer ir pro banheiro, você espera até chegar em casa pra ir pro banheiro, porque você sabe que pra passar entre duas mesas você vai ter que, tipo, as pessoas vão ter que afastar a mesa pra você passar, enfim, você vai ter que causar um alvoroço, então você espera. Mas realmente Paris é super assim. Claro que é super charmoso, mas no dia a dia, às vezes, você só quer um pouco de conforto, sabe? Você quer, é isso, conforto e não ter que ficar se espremendo a cada vez. Outra desvantagem muito grande de Paris, que eu tava quase esquecendo de falar, mas que é super importante, são os preços. Em Paris, tudo é mais caro do que nas outras cidades da França. O aluguel vai ser muito mais caro, às vezes vai ser quase o dobro de outros lugares. Enfim, principalmente o aluguel, que é o seu maior gasto. E os restaurantes também, as coisas, o custo de vida em si é maior em Paris. Talvez não um supermercado, mas você sair pra comer, você ir beber uma cerveja depois do trabalho, vai ser bem mais caro em Paris do que em outras cidades. E agora falar um pouco mais da minha situação particular, porque que eu decidi me mudar de Paris. Então, gente, justamente é uma combinação de tudo isso que eu tava falando. Eu não me arrependo nem um pouco de ter morado em Paris. Eu morei em Paris durante 4 anos e meio, quase 5 anos, assim, e foi uma experiência muito boa. Eu realmente aproveitei o máximo possível. Claro que, assim, eu gostaria de ter aproveitado ainda mais, mas eu tinha que preparar os concursos, como vocês sabem, então o meu tempo era limitado, mas eu tentei aproveitar o máximo possível de Paris. Só que, por mais que tenha sido uma experiência muito boa, eu não me vejo passando o resto da minha vida em Paris, que nem eu falei, eu quero no futuro ter, assim, ou uma casa ou um apartamento grande, onde eu possa ter meus filhos, onde eu possa ter espaço pra guardar minhas coisas, e, sabe, ter um pouco mais de conforto. Em Paris é tudo muito menor, os apartamentos são super pequenos,
Então isso era uma coisa que pra mim é importante. Eu acho que eu gostaria de ter uma casa mesmo, mais do que um apartamento. E em Paris você não pode ter uma casa. Você pode ir pra periferia, né, pra fora de Paris e ter uma casa na periferia de Paris. Mas aí, na minha opinião, você não tem nem as vantagens de Paris, nem as vantagens de você morar fora de Paris, que é realmente ter a vida mais tranquila, você não ter que ficar estressado por causa de vaga de estacionamento, essas coisas. Eu acho que vale mais a pena, se for pra você ter uma casa, etc., você se mudar para alguma outra cidade. Outro motivo que eu quis me mudar de Paris é que eu quero muito ter meu carro. Eu sinto falta disso, de dirigir. No Brasil eu tava acostumada a ter meu carro e eu adoro andar, eu adoro pegar o metrô, eu adoro andar de bicicleta, o que seja. Mas assim, eu gosto de ter o meu conforto, de poder ter meu carro, eu não sei, eu não me via, sabe, tendo filho, essas coisas e educando meus filhos sem poder dirigir, sem, justamente que nem eu tava falando, ir pro supermercado e poder botar as compras no carro, enfim. Pra mim também foi super importante a questão da natureza, principalmente durante o confinamento, quando a gente tava confinado a gente ficou um tempo confinado em Paris, né, e eu tava preparando os meus concursos, a gente não podia quase nunca sair, então eu realmente senti essa claustrofobia, essa sensação de estar presa. E depois eles abriram a possibilidade de você pegar o trem, então a gente foi pra casa dos pais do meu namorado, que fica na periferia de Lyon, e eles têm uma casa no meio da natureza, com um cachorro, etc. E eu pude ver a diferença de como eu me sinto quando eu tô perto da natureza, quando eu, sei lá, tenho o ar livre pra respirar. Pegando cereja da árvore. Olha quanta cereja. Como eu me sinto melhor nessas situações do que fechada no meu apartamento. Então eu já queria me mudar para Lyon antes, mas a situação toda do confinamento, da Covid, etc, só confirmou isso pra mim. E outro motivo, que é o principal motivo na verdade, é que o meu namorado, ele vem de Lyon, né, então os pais dele moram em Lyon, e eu adoro os pais dele, e justamente com o fato de eu ser brasileira e de eu ter meus pais morando no Brasil, eu quero, assim, no futuro, quando a gente for formar uma família, ter pelo menos os pais dele que estão perto, porque eu vejo a diferença entre, por exemplo, quando eu vejo os meus amigos que começam a ter filho e que tem pelo menos os pais de um ou de outro que moram perto e que eles podem ajudar, né, sabe? Se você quiser, sei lá, sair um dia com o seu namorado pra ir jantar e ter um pouco de tranquilidade, que você possa ter alguém de confiança pra tomar conta dos seus filhos. E eu vejo a diferença dos casais que têm isso e dos casais que não tem ninguém da família por perto, e o quanto é mais difícil quando você não tem ninguém da família por perto, porque aqui na França você pode até ter uma babá, uma babysitter, assim, durante algumas horas, mas ninguém vai ter uma babá durante muito tempo, é super caro. E é isso, pra uma questão de qualidade de vida, sabe? Da gente se reaproximar da família dele. Eu adoro os meus sogros, então eu tô muito feliz. E por todos esses motivos a gente resolveu que a gente queria vir para Lyon. Então, por isso que eu escolhi fazer a minha residência aqui em Lyon. Pra quem viu o vídeo sobre a escolha da especialidade, da residência, etc., eu acho que, se eu não me engano, eu falo que eu queria vir para Lyon. Então foram por todos esses motivos. Eu pensei, bom, já que eu sei que alguma hora eu vou querer me mudar de Paris e que eu não vou querer passar o resto da minha vida em Paris, eu acho que o momento da residência é o momento ideal, porque quando a gente escolhe uma cidade, você não pode mais mudar de cidade, você tem que realmente fazer a sua residência toda nessa mesma cidade. Quando eu falo cidade, é a cidade e as periferias, né? Por exemplo, eu escolhi Lyon, mas eu tô fazendo meu primeiro estágio numa cidade que fica a 1 hora de Lyon. Enfim, você escolhe a cidade e eu pensei, bom, eu vou conhecer várias pessoas durante a minha residência, então vai ser bom porque eu vou ter os meus próprios amigos, né? Não só os amigos do meu noivo, e até profissionalmente também, pra conhecer as pessoas, pra ter os meus contatos aqui. Então eu achei que a escolha da residência sabe, a hora de você escolher a cidade, a residência foi o momento ideal, porque justamente eu vou poder construir tanto os meus amigos quanto fazer um pouco de network e conhecer as pessoas, assim, profissionalmente. Então é isso, gente. Essas são as vantagens e desvantagens do meu ponto de vista de se morar em Paris e por que eu decidi me mudar para Lyon no final das contas.
Então me falem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam com as vantagens e desvantagens de Paris. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, isso me ajuda bastante, e de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para vocês receberem notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!